Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, dando início aqui então a nosso mini curso, posso dizer aí, para você aprender de vez, né, todos os pontos do nosso indicador Gamma Levels SMC. Então esse vídeo que você está vendo agora vai ser o primeiro de uma série de vídeos onde eu vou estar detalhando para vocês como que funcionam as opções e os níveis de gama no mercado de ações, índices, né? E moedas, para que vocês possam entender o comportamento do ativo quando estiverem usando o indicador Gamma Levels SMC, certo? Então vou fazer da forma mais didática possível. E esse primeiro vídeo aqui, ele é um vídeo introdutório, tá? Nos próximos vídeos nós vamos ter exemplos melhores, exemplos no gráfico, onde você vai entender daí o conceito das regiões de call, né, put wall, enfim. Primeiro a gente tem que entender o conceito básico, né, da importância das opções dentro do Smart Money, né? Por exemplo, o que é uma opção? Então, conforme você pode ver aí, né, uma opção ela é um contrato que representa o direito de comprar ou vender o índice a um preço fixo. Então, cada contrato, no caso da Nasdaq, né, equivale a 100 vezes o valor do ponto e ele é liquidado em dinheiro. Então, temos um exemplo aqui, ó, um exemplo de call, né, no strike 22.500, quer dizer, um exemplo de call no strike 22.700, com a Nasdaq no 22.500, se o vencimento for para 22.800, então é 100 pontos, né? E isso equivale a 10 mil dólares por contrato. A mesma coisa acontece para as puts. Então, se eu compro uma call, certo? No valor de 27.700, que é o strike do vencimento, tá? Quer dizer, se o vencimento for para 22.800, 22.800 menos 22.700 vezes 100. Então, vai ser 10 mil dólares por contrato de call. E então o que acontece? O strike do 22.700, aonde eu comprei a call, esta call começa a se valorizar acima do preço. Então, se eu comprei uma call, ela equivale ali, começa a valorizar acima do preço. A mesma coisa acontece se eu vender uma call. Se eu vender uma call a 22.700, ela só vai ter lucro se ficar abaixo. Porque o que acontece? Isso é uma garantia de que eu vou receber o prêmio dessas opções quando elas vencerem, somente se estiver abaixo. Se eu estiver comprado em calls, só vou receber o prêmio dessas opções se o mercado estiver acima da região de lucro. A mesma coisa equivale para as puts. Se eu vendi uma put no strike, né, de 22.300, isso quer me dizer o quê? Que só vai valorizar essa put se o mercado estiver abaixo do 22.300. Então veja que eu tenho a dinâmica tanto de compra como venda de calls e puts, né, sendo acionadas a partir dos strikes. Então a gente tem os vencimentos dessas opções que vão garantir lucro. E depois vocês vão entender essa dinâmica quando vocês forem entender a questão do max pain, que é a máxima dor, né, com respeito ao lucros de opções, e entender a importância dessa região quando o mercado está próximo do vencimento de opções. Quando isso acontece, normalmente você vai ver deslocamentos de preço mais rápido, né? Porque aí você está próximo do vencimento. Normalmente o market maker não quer pagar tanto prêmio, né? Então ele começa a ir em direção do max pain, que é o ponto de equilíbrio das opções. Então está aí o exemplo do que é uma call comprada, uma call e um exemplo de put quando eles se valorizam. E agora, como que funciona o hedge com opções, né? Então, o hedge institucional com puts. Então, o fundo está comprado em ações de tecnologia e ele usa as puts para proteger a carteira. Tá? Então, veja só que nesse exemplo aqui, ó, compra puts nos 22 mil pontos com NDX em 22.500. Então, o fundo vê que o preço
tá lá no 22.500 e ele tá com medo, porque ele começa a perceber que faltou demanda para o mercado ficar acima de 22.500 pontos. Então ele começa a comprar puts lá nos 22 mil pontos. O que acontece? Se cair, o fundo ele vai lucrar na put e ele não precisa vender no pânico. Tá? Então tá aqui, ó. Fundo exposto ao setor tecnologia, compra puts com proteção quando o NDX está em 22.500. Se o mercado cair, essa put valoriza e protege a carteira. Então ele começou a comprar puts lá no 22 mil, começou a comprar puts lá, certo? Então quer dizer o quê? O mercado começou a cair, ele começou a perceber, ele estava comprado em ações, ele começou a ficar negativo em ações. Porém, como ele está comprado em puts no 22 mil, isso não vai ser, ele não vai ser obrigado a vender ainda mais ações quando o preço ficar abaixo do 22.500. Por quê? Ele está comprado em puts lá no 22 mil. Isso vai gerar o que a gente chama de hedge dinâmico entre ações e opções. Então o institucional, ele não vai precisar vender ações se ele comprou, por exemplo, ações no 22.500 e o mercado começou a cair. Vamos supor que entrou um fluxo contra esse movimento e começou a cair ou saiu uma notícia muito forte. Então ele vai começar a comprar puts para quê? Essas puts, elas vão servir como barreiras para segurar o preço. E depois vocês vão entender essa questão, né, da criação de barreiras por puts e barreiras por calls, que é os put walls e os call walls, certo? Esse é o que a gente chama hedge, que é o preço médio entre ações e opções, certo? Elas servem como ímãs de preço. Então ali a gente tem agora um outro exemplo, um hedge de market maker com call vendido. Agora a gente está falando do market maker. O market maker ele vende uma call a 23 mil pontos. Só que o NDX ele começa a subir. Então ele precisa comprar futuros e isso aumenta a pressão de compra. O que acontece? O delta desta call começa a subir também. 0,25, 0,50, 0,60, 0,70. E quanto mais o ativo sobe, mais o MM precisa comprar esses contratos de ações. Tá? E isso vai causar o que a gente chama de gamma squeeze. Né? Então, quanto mais passa de uma barreira, por exemplo, de delta, passa de uma barreira de call wall ou put wall, você sabe que o market maker está tendo que amplificar aquele movimento porque ele está vendido naquela posição. Então, se ele está vendido numa região de call, automaticamente tem gente comprando todas essas posições de call que ele está vendendo. Quanto mais pessoas, mais institucionais compram essas regiões de calls vendidas e ultrapassam a região, a barreira de call, o market maker vai amplificar esse movimento, fazendo o quê? Comprando ações, certo? Então a gente tem aqui, ó, o exemplo bem prático. Você tem o delta da call numa região de 0,25, certo? E o que acontece? Como o mercado sobe aqui, o delta começa a subir de 0,25 para 0,50. Qual que é o fluxo, né? O que acontece? O MM compra mais contratos, aumentando o seu gama, aumentando o seu delta. O delta fica mais positivo, acelera ainda mais o movimento. Por isso que você vê no indicador Gamma Levels SMC essa dinâmica, né? Você vê lá no indicador exatamente isso aqui, ó. Você tem exatamente um exemplo aqui prático disso, ó. Delta Cal, MM vende Delta 22.720. Então o que estava acontecendo aqui? Ele estava vendido nessa região aqui de Delta. Só que o mercado subiu. O que aconteceu? Ó, amplifica o movimento, certo? Amplifica o movimento. Ele é obrigado a comprar mais ações. E aqui a gente tem um exemplo também de opções, né? Que era uma região de call ao 0 DTE. Veja que o mercado, a princípio, defendeu a região, só que a demanda e o fluxo era tão forte que, quando rompeu a região, aconteceu um gamma squeeze aqui rapidamente. O mercado foi muito rápido para cima, acionando muitos stops.
A barreira de causa que funcionou perfeitamente, né? A gente teve um ajuste muito forte aqui. Então, você vê como que isso é importante dentro do mercado financeiro agora. E espero que você esteja vendo a diferença também, né? Então vamos lá. Agora, um head do market maker com call vendida, que é exatamente aquele exemplo que eu dei para você. Um trader ou um institucional, ele compra uma call aos 23 mil pontos. Quem que está vendendo essa call para ele? O market maker, certo? O market maker vende essa opção. Só que para ele se proteger, ele também compra contratos futuros do NDX ou ações correlacionadas nos 23 mil pontos também. Então ele está vendido em opções, mas ele deixa ordens ali que se o preço romper esta região, ele vai comprar a mercado, né, ações para o quê? Para redear o seu movimento. Então, à medida que a Nasdaq, o NDX sobe para 22.800, o delta da call vendida começa a aumentar. Então, o market maker precisa comprar mais índice. Quanto mais o preço se aproxima dos 23 mil pontos, ele vai amplificar esse movimento. Então, vai chegar no momento que, a hora que romper isso, vai acionar muitas compras de ações, ainda mais se o volume estiver alto, e o market maker vai amplificar esse movimento, que é o que a gente chama de stop hunter também, né? Ou gum squeeze, porque ele amplifica isso. Então você vê que o mercado passa por cima da barreira, ele começa a amplificar muito, acelera muito rápido esse movimento, certo? Então, essas regiões de calls, regiões de puts, são regiões de ajustes, tanto de traders institucionais como do market maker. São barreiras. Lembre-se, o market maker é a contraparte do institucional. Então você tem que entender essa dinâmica entre o institucional e o market maker. Se o institucional está ditando o curso, como a gente está vendo na Nasdaq, um fluxo altamente comprador, alguém está vendendo esse movimento para alguém comprar. Quem está vendendo? Quem está provendo liquidez? O market maker. Então, quanto mais sobe, mais exposto o market maker vai estar. Quanto mais exposto, ele começa a criar barreiras. Uma vez que ele cria essas barreiras, o mercado faz os seus ajustes. E daí você entra naquele ciclo que eu já comentei de preço médio entre opções e ações. Como que o institucional usa as opções? Então, ele usa as opções para proteger o seu portfólio e também para manipular as suas zonas de liquidez. Aí se cria, então, essas zonas, como call wall, put wall, max pain. O posicionamento estratégico desses strikes, né, cria-se, então, barreiras de preço ou imãs de movimentação. Você vai, por exemplo, você tem um call wall, que é uma região mais macro do movimento, certo? Então você tem esse call wall e você tem o vencimento para esse call wall, né? Normalmente um vencimento mensal de um call wall, né? Aí o que acontece? Quando o mercado começa a vencer o contrato do NDX, isso gera o quê? Um imã para esse preço. A mesma coisa para um put wall e a mesma coisa para o max pain. Mas a gente ainda tem daí os call walls e put wall 0 DTE, né, que são vencimentos para o mesmo dia. E daí você vai aprender isso também nos próximos vídeos desse pequeno curso que eu estou fazendo. E qual que é o papel do market maker? O market maker, ele é a contraparte obrigatória das opções. A sua tarefa é manter o mercado líquido, né, para que isso precisa fazer o quê? Hedge constantemente. O comportamento dele vai influenciar diretamente o preço no curto prazo, principalmente em vencimentos em regiões onde o delta está alto. Por isso que você tem no Gamma Levels SMC, né, os pontos aí da quantidade de delta. Então tem um delta 0,55, né, é um delta alto. Né? Um delta alto é a partir de 0,40, 0,43 em diante. Quanto maior o delta, eu vou explicar isso para vocês em vídeos futuros, maior é a região de ajuste, porque o delta está muito positivo, tá?
A mesma coisa se a gente estivesse num bear market, né, com o delta está negativo. Aí, mesma coisa acontece, o mercado começa a comprar essas regiões aí. Qual que é a conclusão? Então, as opções, elas não são apenas instrumentos de alavancagem, então elas são mecanismos centrais de controle de fluxo e proteção institucional. O trader que entende essas dinâmicas deixa de ser um peixinho pequeno e passa a enxergar os verdadeiros tubarões no mercado. E é assim que a gente tem que enxergar, né? E aí, né, eu já deixo aí, ó, se esse seu conteúdo te ajudou, já sabe, né? Like, compartilha e comenta. Este PDF vai estar no meu Drive, como link aí na descrição do vídeo para você poder ler ele novamente e guardar aí como informação para você. No próximo vídeo, nós vamos falar então a respeito das paredes de caos, né? Call walls, put walls, zeros, tanto macro, né? Call wall e put wall, quanto zeros DTEs. Beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo.